Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula de números complexos, tá? Equações binômias e trinômias. É só lembrando que está sendo gravada, tá? A explicação aqui, a aula. Então vamos lá. Equações binômias e trinômias. Qualquer coisa vocês podem falar, tá bom? Que aí a gente pausa aqui. Chama-se equação binômia toda equação redutível à forma ax elevado a n mais b igual a zero. Só pegar aqui a canetinha. Tá certo, pessoal? Não tá aqui. Equações desse tipo chamam-se equações binômias. Então é o seguinte, esse a e b aqui são números complexos. Podem ser, aliás, são números complexos, né? Porque ainda que não tenha a unidade imaginária, o conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos, então, em geral, é um número complexo. Certo? E o n é um número natural. E sendo que o a é diferente de zero, né? Senão não teria sentido aqui a nossa equação. Tá? Muito bem. Como é que se resolve uma equação binômia? Para resolver, basta isolar o x elevado a n. Certo? Então, nessa equação aqui, na forma geral, né? E aplicar a definição de radiciação de números complexos. Então, essa equação aqui, que é essa, ela se transforma nessa. Tá certo? Somente se esse expoente n passa em forma de raiz enésima para o outro lado, tá certo? Então, nós vamos ter o x igual raiz enésima de menos b sobre a. Então, observemos que a equação binômia admite n raízes, que são os valores de raiz enésima de menos b sobre a. Tá certo? Vamos ao exemplo. Aqui é a forma de resolução desse tipo de equação. Exemplo. Vamos só comparar aqui para vocês verem direitinho no exemplo. Ó, 3x elevado a sexta. Ax elevado a n. Repare, o a é 3 e o n é 6. Tá? Mais b mais 192. Tá certo? Igual a zero. Então, reparem que está exatamente na forma como reza a definição, o exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, tá aqui, né? Ela vai se transformar nessa, conforme diz aqui no método, né? Isola o x elevado a n, no caso aqui isolamos x elevado a 6, e aí mais 192 vai menos 192, e o 3 do 3x a sexta, o 3 desce dividindo, né, pessoal? 192 dividido para 3 dá 64, né, no caso com sinal de menos. Ou seja, nós vamos ter que extrair essas raízes, digamos assim, né? E são raízes complexas, tá certo? Raiz sexta de menos 64. Como a gente extrai esse tipo de raiz? Como a gente aprendeu na semana passada, foi trabalhado isso. Primeiro, a gente pega o radicando, tá aqui, pessoal. Não é menos 64, você vai colocar z igual a menos 64, tá bom? É isso. E aí você pega o módulo disso, o módulo é o ρ, certo? Como se calcula o módulo? Parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado, e toma a raiz disso tudo, tá bom? Raiz quadrada disso tudo. Tá aqui, a raiz quadrada deu 64 positivo. Porque aqui ficou assim, né? Ó. Então, esse módulo aí, esse ρ, tá certo? Que é o módulo de z. Como z é menos 64, pessoal, então aqui nós temos o seguinte, ó. A parte real é menos 64, tá bom? Então, fica menos 64 elevado ao quadrado. Mais
não tem a parte imaginária, né? Mas só por vias de compreensão, vamos colocar aqui mais zero ao quadrado, tá certo? Então, ó, menos 64 ao quadrado é a mesma coisa de 64 ao quadrado, né? Porque esse sinal de menos desaparece porque o expoente é par. Mais zero ao quadrado é zero, desaparece. Então, nós temos o quê? 64, menos 64 ao quadrado é a mesma coisa de 64 ao quadrado, tá certo? Que vai dar quem? 64. Quanto? 64. Tá aí. Então, o módulo é 64. É o que a gente tem aqui, ó. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês falam. Bom, e quem é nós precisamos do argumento principal aqui. O argumento principal é π. Tá? Como se obtém o argumento principal? Esse número aqui, pessoal, esse número complexo z igual a menos 64, ele é escrito da seguinte maneira, se você quiser considerar para saber quem é esse argumento θ, né? Aí você vai usar o seno e o cosseno. Assim vai ficar, ó, olha só, z igual a menos 64 mais 0i, 0 vezes i. Bom, a gente tem que seno de θ é igual a y sobre ρ. Ρ é o módulo. E o cosseno do mesmo ângulo θ é x sobre o módulo também, sobre ρ. Tá bom? Nesse caso do seno aqui, o y é zero, né, pessoal? Ó, o y é a parte imaginária, é zero. Então, 0 dividido para ρ, né, vai dar zero. Ou seja, seno de θ igual a zero. Nesse outro caso, nós temos que o x, que é a parte real, é menos 64, ó, e o ρ é 64. Então, vai ficar o quê? Vai ficar x, que é menos 64, dividido por ρ, que é 64, vai dar menos 1. Ou seja, qual é o ângulo cujo seno é zero e cujo cosseno é menos 1? Π, né? Π ou 180 graus. Então, nesse ângulo aqui, pessoal, π, nós temos esses dois casos. Acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, né? O seno dele é zero e o cosseno é menos 1. Alguma dúvida, pessoal, até agora? Estou só recapitulando, né, o exemplo aqui. Aliás, um caso que já explicou, já trabalhou semana passada. Mas eu estou falando de novo, né, tratando de novo para a gente relembrar. Então, por isso que está aqui, ó. 64 é igual a zero. Aliás, o ângulo, o argumento principal, θ, é igual a π. Aí agora a gente vai extrair as raízes. Todas as raízes, são 6 raízes, tá certo? Para ser mais preciso. Desse número complexo z. Z igual a menos 64. Muito bem. A fórmula aqui é dada pela segunda lei de Moivre, né? Tá aqui, ó. Z índice K igual, no caso aqui, é raiz enésima de ρ, né? No caso, como ρ é 64, então raiz sexta de ρ, tá certo? De 64, tá certo? Vezes quem? Vezes cosseno do argumento principal π mais 2kπ, tá certo? Tudo isso dividido sobre n, só que o n é 6, né? Mais i vezes o seno da mesma coisa, certo? Raiz sexta de 64, pessoal, é 2, não é verdade? Porque 2 elevado a 6 dá 64. E aqui, ó, aqui ele só organizou, né? Ele pegou o 6 e distribuiu para o π e para o 2kπ, ó. Aí o 2kπ ele cancelou com... Aliás, o 2 ele simplificou com o 6 de baixo, tá certo? Pronto, aí
esse z índice k aqui, pessoal, ele simplificou mais, né? Colocou dessa maneira aqui, ó. Tá certo? E agora, Edmar, o que é que a gente faz? Agora, pessoal, vem a extração propriamente dita das raízes. Como se dá essa extração? Você vai substituir os k. O k do cosseno e do seno, tá certo? Então, sempre começa no k igual a zero. Por que no k tem que ser no k igual a zero? Porque você começa com o argumento principal, tá bom? Aliás, com o valor advindo do argumento principal, fazendo o k igual a zero. Então, nós temos aqui, ó, para k igual a zero, pessoal, desaparece essa parte, né? Ó, k é zero, né? K vezes π sobre 3 dá zero. 0 vezes dá zero, né? E fica π sobre 6. Só que π sobre 6 é 30 graus, não é isso? Cosseno de 30, pessoal, de 30 é raiz de 3 sobre 2, não é isso? Só que temos um 2 fora aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2, pessoal, nós vamos cancelar esse 2 com 2 de baixo, né? Vai ficar só raiz de 3, tá bom? Na parte real. E aqui nós temos I seno de π sobre 6, ou seja, I seno de 30, né? Seno de 30 é 1/2. Então, esse 2 também distribui, né? Distribui com o I seno de π sobre 6. Aí cancela, né? 2 de cima com 2 de baixo também. Fica só quem? 1. 1 sobre 2, né? 1/2, multiplicado por I. Como cancelou 2, fica 1 vezes I, que é I. Ou seja, a primeira raiz dessa equação binômia é essa daqui, raiz quadrada de 3 mais I. Pessoal, alguma dúvida? Essa é a principal explicação, essa inicial, que as outras é de forma análoga. Alguma dúvida até agora? Sim ou não? Continuar a gravação aqui. Ó, para k igual a 1, aqui, deixa eu até limpar um pouquinho aqui a tela, né? Já fizemos para k igual a 0. Agora, para k igual a 1, pessoal, esse 1, só lembrando, né, vai vir pro k, né, do seno e do cosseno. Dessa forma que a gente chegou aqui. Aí, ó, se aqui é 1, né, então 1 vezes π sobre 3 dá π sobre 3, né? Se você somar π sobre 6 com π sobre 3, e uma forma mais rápida de somar, né, é multiplicando esse π sobre 3 em cima e embaixo por 2, né, pessoal? Se você multiplicar por 2 o 3, né, vai ficar 6. E aí nós vamos ter uma soma de fração, né, de mesmo denominador, não é isso? Então, e para isso em cima também tem multiplica por 2, ó. Então, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes π, 2π, aí você vai ter 2π sobre 6 aqui, não é isso? Esse cara já desaparece, né, porque ele é 1, né, multiplicou já. Aí, ó, π sobre 6 mais 2π sobre 6. Então, π mais 2π dá 3π, 3π sobre 6, não é isso? Repete o denominador, é soma de fração com o mesmo denominador. Então, π mais 2π dá 3π, 3π sobre 6, simplifico o 3 de cima com 6 de baixo, fica π sobre 2. Cadê? Tá aqui, ó, π sobre 2. Tá certo? A outra nem preciso fazer, porque é o mesmo ângulo mesmo, só repetir, π sobre 2. Pronto. Cosseno de π sobre 2 é 0, né, pessoal? π sobre 2 é 90 graus, né, onde o cosseno é 0. Aí 2 vezes 0, 0. Ou seja, não tem parte real, né? Só a parte imaginária que vai aparecer. A parte real é 0, né? Então nem precisa colocar. Aí seno de π sobre 2 é 1. Aí tem esse 2 fora. Se lembrar que tem sempre esse 2 fora. Aí, ó, 2 vezes 1 dá 2, né? 2 vezes I, 2I. Pronto. Ou seja, a próxima raiz obtida para k igual a 1 é 2i. Não vou fazer as demais, acho que vocês deu para vocês entenderem. Se vocês achar que não dá para continuar, para vocês entenderem a sequência, lógico, se vocês não tiver entendido direito, eu digo que eu explico algum desses casos aqui, tá bom? Vocês querem que eu explique algum desses casos ou entenderam a ideia? Tá, ó. Muito bem, pessoal. Tá entendido aí? Tá aí, eu coloquei a tabela dos ângulos notáveis e o ciclo trigonométrico para ficar fácil, né, da gente explicar e entender. E aqui tá o conjunto de solução, ó, do nosso exemplo, da nossa equação binômia. Tá aqui as 6 raízes,
tá? Dessa equação 3x à sexta mais 192 igual a zero, beleza? E agora é o seguinte, vamos entender essas soluções, essas raízes, que são as soluções, tá? No ciclo trigonométrico. Pessoal, e aí é o seguinte, eu já expliquei isso, mas vamos detalhar aqui para as equações binômias também, e trinômias. Essas raízes, elas estão, como a gente viu no exemplo da semana passada, diametralmente opostas, né? A gente viu? Quando é duas raízes, ela divide a circunferência trigonométrica, fica dividida em duas semicircunferências. Como aqui nós temos 6 raízes, pessoal, nós vamos obter dessa circunferência, nessa circunferência, e aliás, inscrita nessa circunferência, nós iremos obter um hexágono. O hexágono com vértices em cada uma dessas 6 raízes. Não é interessante? Então, está aqui a primeira raiz, ó, que nasceu no argumento, no primeiro quadrante, partindo do argumento principal, né, que a gente obteve. O argumento principal, é claro, a gente chegou no π. Só que quando faz as contas para cá igual a zero, né? Ali, a gente acabou dividindo por 6, né? E obtivemos e recaiu no primeiro quadrante, ó. Tá certo? Então, nós temos aqui a primeira raiz, aí, e cada uma das outras. Mas como é que eu sei que essas raízes, elas estão à mesma distância uma das outras, medida por esses arcos aqui? É o mesmo arco de um para o outro. Como que a gente sabe isso? Pessoal, a gente sabe isso pelos ângulos. Os ângulos correspondentes, ó. Aqui nós temos π sobre 6, nós temos π sobre 2, nós temos 5π sobre 6, 7π sobre 6, 3π sobre 2 e 11π sobre 6. Se você transformar tudo isso aqui em grau, você vai ver que a distância de um para o outro é a mesma. O arco em radiano, né, correspondente no caso, vai ser o mesmo, tá bom? E aí vai gerar um hexágono regular. E aí cada lado vai ter a mesma medida, cada segmento desse, ó, cada corda dessa, né? Cada corda dessa é um lado do hexágono. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida do apelo geométrico? Muito bem. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos já finalizar ela? Vamos finalizar ela com um outro tipo de equação, a equação trinômia. O que é uma equação trinômia? É toda equação, pessoal, dessa forma aqui, ó, redutível a essa forma aqui. Essa equação, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, né, para a gente ver. Tá aqui ela. É uma equação ax elevado a 2n mais bx elevado a n, aqui é um n, aqui tá meio borrado, tá bom? Mais c igual a zero, tá? Onde a, b e c são números complexos. E o a tem... não só o a como o b também tem que ser diferente de zero, senão a equação não é trinômio, né? E o n é um número natural. Muito bem. Como é que resolve? Vamos para o método agora, né? Como é que resolve uma equação trinômia? Você faz x elevado a n igual a y. E aí você obtém dois valores para y, tá? São as raízes dessa equação aqui, com a substituição feita, faz uma mudança de variável, tá bom? Finalmente recai-se nas equações binômias, ou seja, o objetivo, isso aqui parece equação diferencial, as EDOs, né? As equações diferenciais, que a gente vai, quando vai resolver a equação do Bernoulli, a pessoa transforma de uma para outra. E também, claro, quando vai resolver uma equação diferencial de segunda ordem, que você reduz, né, a primeira ordem e resolve. Aqui a ideia é parecida. Ó. Aqui a gente pega aqui uma equação trinômia, faz uma substituição de variável e recai na equação binômia. Resolve a equação binômia, nós vamos ter duas equações binômias.
Uma da forma x elevado a n igual a y1 e a outra da forma x elevado a n igual a y2, tá bom? Ali, igual a y ao quadrado, no caso, colocou aqui, deixa eu ver isso. É isso mesmo, igual a y ao quadrado. Muito bem, nós temos aqui o seguinte, só que aqui ele, peraí, foi colocado, não, isso aqui não é y, isso aqui é y2, isso que colocou y ao quadrado, não, isso é y2. Vamos lá, pessoal, ó, olha só, isso é y2, tá bom? Não é y ao quadrado, não, o livro colocou, houve um errozinho aí de digitação. Vamos lá, exemplo, vamos na prática ver. Vamos só comparar, né, pra gente ver que tá no formato que a gente vem trabalhando. Então, nós temos, ó, x elevado a 6, tá aqui, ó. O A, nesse caso aqui, o A é 1, né, pessoal? Não aparece ninguém aqui, então o A é 1. Esse 6, nós temos 6 aqui, né, ó. Repare, 6. E nós temos 2n aqui em cima. Aí, ó, olha só, nós temos 7x ao cubo. Esse cubo é n, ó. Tá certo? Então, a equação tem que ter esse formato. Tem que ter esse formato. Em que um dos x está elevado a n e o outro, primeiro, está elevado a 2n. Ou seja, o dobro do expoente do segundo. Tem que ter esse formato. Senão, não é uma equação trinômica. Não tem essa forma. Não tem como você recair numa equação binômia, tá bom? E aí, complica a coisa de resolver. Vai ter aqui atrás de outros métodos. Muito bem. Tá aqui, tá bonitinho, tá no formato. Mas esse 6 aqui, ele... Como que aparece esse 3 no 6? É só você escrever o 6, pessoal, como sendo 2 vezes 3. Tá certo? Então, tá na forma. Certo? Beleza? Fazendo x ao cubo igual a y. Olha só, viu? X ao cubo igual a y. Onde tem x à sexta, vai ficar x ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Seria assim, ó, x ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. X à sexta é isso, né, pessoal? É x ao cubo elevado ao quadrado. Só que x ao cubo é y. Então, nós vamos ter o quê? Y ao quadrado. Tá? No lugar de de x ao cubo, você colocou y. E o quadrado aqui, ó, você repete, tá bom? Ficou y ao quadrado. Mais quem? Mais 7x ao cubo, só que x ao cubo é y, então mais 7y. Aí repete as constantes, tudo, tá? É menos 8 igual a 0. Pronto. Beleza. Então, nós recaímos em quê? Numa equação. Nós recaímos numa equação... no formato de uma equação trinômio, ainda não. Nós recaímos na equação do segundo grau. Ó. Na equação do segundo grau, na incógnita y. Resolve essa equação do segundo grau utilizando os métodos que a gente aprendeu no ensino fundamental e ensino médio, né? Tá aqui, cálculo delta, não sei o que, bonitinho. Ou então faz por completamento de quadrado, dá certo também, por alcairismo. Aí, olha só. Aí, acha aqui o valor de y1 e o valor de y2. Muito bem. Que o livro colocou y ao quadrado, mas estava errado, tá bom, pessoal? É y2. Em vez de botar o 2 no índice, botou o 2 no expoente, não é? Pronto. Aí, agora vamos retornar à variável original, ó. Que é cada um desses y, pessoal, aqui, ó, corresponde a x ao cubo. Tá certo? Então, nós temos... o primeiro deu y1 igual a 1, vai ficar o quê? X ao cubo igual a 1, substituindo. Só que esse cubo, ele passa, esse 3, né, passa em forma de raiz cúbica. E aí nós vamos ter o quê? Que o primeiro valor de x é raiz cúbica de 1. Tá finalizado, Edmar? Raiz cúbica de 1 é 1. Mas nós estamos atrás de todas as raízes. Aqui não é um número que está no conjunto dos números reais, está no conjunto dos números complexos. Se está no conjunto dos números complexos, então eu estou interessado em todas as raízes. Tá, pessoal? Então, não confundir a resolução de uma equação cujo x é um número real quando o x é um número complexo.
Se x fosse um número real, se o problema dissesse, considere a equação em que x é um número real. Se x é um número real, então raiz cúbica de 1 é 1. X é igual a 1. Acabou. X é real? Não, mas nesse caso x é um número complexo. Se x é um número complexo, então eu não posso resolver desse jeito. Tá errado se eu fizer assim. Tá, pessoal? Só lembrando isso para vocês. Você tem que ir atrás de todas as possibilidades, tá? De todas as possibilidades em que a raiz cúbica, em que vai ser obtida cada uma das raízes, cada um dos valores desse x aqui, que são as raízes cúbicas de 1. Para fazer isso, olha só, pessoal, pega o radicando não é 1, então nós vamos ter um número complexo z igual a 1. Sempre você faz isso, tá bom, pessoal? Aí trata o número 1, que é do radicando, como sendo um número complexo. Tá? O módulo é 1, né? Que a gente fez na questão anterior, né? Não tem a parte imaginária, aqui só a parte real. Né? A parte imaginária é 0, vai ficar o quê? O módulo será ρ igual a raiz quadrada de 1 elevado ao quadrado, mais 0 elevado ao quadrado. Tá? Que dá o quê? Dá o próprio 1, né? E nesse caso o argumento é 0, tá bom, pessoal? Se você fizer usando aquelas formulazinhas anterior, é análogo. Você vai obter o argumento, que é o θ. O θ é 0, tá certo? Muito bem. Quem tiver dúvida, me diga aí, viu? Que eu abro a conta aqui, sem problema nenhum. Eu tenho a noite toda. Muito bem, então, tá aqui, o argumento é 0. E aí, vamos atrás das raízes, né? De todos os valores dos zk's. Onde k igual a 0, k igual a 1, sempre começa com k igual a 0. Sempre. É regra isso, tá bom? Em vias de regra é isso. Aí, vamos obter aqui, tá bom? Deixa eu ver. Bom, faz do mesmo jeito. Certo? Mas cadê o θ que eu não estou vendo aí? Não é θ mais 2kπ? Só que o θ é 0, né, pessoal? Se o θ é 0, o ângulo vai girar em torno de 2kπ. Dividido por quanto? Dividido por 3, porque nós estamos atrás de raízes cúbicas. Certo? Então tá aí. E aí vai substituindo, né, pessoal? Para k igual a 0, 1 e 2. E vai obtendo todas as raízes, as possibilidades de raiz. Olha só, são 3 nesse caso, né? Tá aí. Para y igual a 1, vamos ter x ao cubo igual a 1. Está aqui. Portanto, x igual a raiz cúbica de 1, obtemos 3 raízes. E tem que dar o outro caso também, porque na resolução dessa equação de segundo grau, pessoal, nós obtivemos... Vixe, como está aqui rabiscado, bagunçado. Deixa eu ver aqui. Já virou bagunça, terminou a explicação. Olha, pessoal, o outro valor foi x índice 2 igual a menos 8. Então, vamos atrás de quê? De todas as raízes cúbicas de menos 8. Também, tá? Mas se fosse no terreno dos números reais, como seria isso? Seria x igual raiz cúbica de menos 8. No terreno dos números reais, me responda aí, pessoal, dá quanto? Quero que vocês participem agora, tá bom? No terreno dos números reais, y2 não é menos 8, né? Quanto é que dá isso? X, se a questão tivesse dito que x era um número real. Quanto é raiz cúbica de menos 8? Quem sabe? Pode falar aí. Nós estamos finalizando aqui. Vamos finalizar com esse exemplo aqui. Quero que vocês me digam. Quem sabe? Isso, Franklin, menos 2. Exatamente, menos 2. Edmar, está respondido? Tá. Tá respondido. Se x pertencer ao conjunto dos números reais. A resposta é essa, menos 2. Só que x pertence ao conjunto dos números complexos. Então, essa resposta aqui não serve. Não serve. Tá? Temos que ir atrás de todos os valores. Então, para ir atrás de todos os valores, nós... Gente, cadê? Isso foi sair aqui. Tá aqui, achei. Tá aqui, pessoal. Como x2 deu menos 8, né? Só que x2 também tem que ser x ao cubo, porque são dois valores, né?
nós vamos ter aqui que x ao cubo igual a menos 8, ou seja, x igual a raiz cúbica de menos 8. Pronto. Qual é o número complexo em questão? O radicando, ó. O radicando. Z igual a menos 8. O módulo é 8, tá? Que menos 8 ao quadrado, raiz quadrada de menos 8 ao quadrado é 8, né? E o argumento é π. O argumento nesse caso é π, o argumento é π, porque como só tem a parte real e ela é negativa, né? Menos 8, aí você vai ver que vai recair no π, tá? E no caso, pessoal, o cosseno é o ângulo cujo cosseno é 0, tá? Não, perdão, cujo seno é 0 e o cosseno é menos 1. Só pode ser π, né? O θ só pode ser π. Muito bem. Então, tá aí o zk, todos os valores zk são esse, ó, pessoal. Para cá é igual a 0, 1 e 2. São três raízes para esse caso. Pronto, tá aí. O argumento principal, né, tá aí, ó, π mais 2kπ sobre 3. Tá? Que ficou assim, ó. Na hora que substituiu. Onde tinha k botou 0, né? Obtivemos π sobre 3, cosseno de π sobre 3, mas e seno da mesma coisa. Seno sempre da mesma coisa. Pronto. Achou os valores? Ó, a primeira raiz, ó, para esse segundo valor de y, do y2, uma raiz será 1 mais i raiz de 3. A outra será o próprio menos 2, ó, o menos 2 aqui, ó, aparecendo. É, o número real, né? Se o x fosse um número real, pessoal, nós só precisaríamos desse valor aqui, ó. Entenderam aí a ideia? É interessante, né? Ó. Nós só iríamos precisar desse valor aqui, tá? Como é um número complexo, vai aparecer mais duas raízes, ó. Bacana, né? Essas duas outras raízes. Reparem, não vou perder essa oportunidade, pessoal. Tá? Observem que essas duas raízes, uma é o conjugado da outra. Observaram? Ó? Essa aqui é 1 mais i raiz de 3. Opa. E essa outra é 1 menos i raiz de 3. Ó. A menos do sinal é a mesma coisa, não é verdade? Então, nós temos que se numa equação complexa, né? Aqui é uma equação complexa, né? Equação binomial, aliás, binômio ou trinômio são equações complexas. Se numa equação complexa, pessoal, um número z for raiz dela, tá? O seu conjugado também é. Isso é um teorema que afirma isso. É um resultado lá dos polinômios que afirma isso, tá bom? Então é interessante. Então tá aqui, né? O conjugado também é. E no meio o número real, tá? Tá claro isso, pessoal? A ideia, a diferença de quando você está buscando uma solução no conjunto dos reais e quando está buscando uma solução no conjunto dos complexos, é extremamente importante que vocês entendam, ou pelo menos relembrem, né? Eu acredito que vocês já saibam disso. Para poder, quando vocês forem dar aula de números complexos, vocês saberem explicar essa diferença de raízes, de quando você está buscando uma raiz no terreno dos reais ou nos complexos. Tá claro isso? Sim ou não? Para gente finalizar? Tá, né? Muito bem. Ninguém falou, que tá. Tá aqui todas as raízes, ó. Mas então coloca todas as raízes que apareceram, todas. O conjunto de solução vai envolver y1 e y2, todos os valores inerentes a y1 e y2 tem que aparecer aqui. Certo? O livro, pessoal, ele não apresenta, o livro que a gente está trabalhando, não apresenta a forma geométrica, não apresenta geometricamente essas raízes no ciclo trigonométrico, mas eu já vou adiantando para vocês. No ciclo trigonométrico, se você colocar todas essas raízes, elas vão estar equidistantes. Não é interessante? São equidistantes. O arco, os arcos adjacentes são todos iguais. Adjacentes às raízes são todos iguais, tá bom? Aliás, todos iguais não, né? Todos congruentes entre si, tá? Então, só para saber disso. Aí, para finalizar aqui, é só chamar a atenção de vocês, pessoal, que dá para deduzir a fórmula da trigonometria utilizando números complexos, tá bom? Utilizando as fórmulas de Newton, do binômio de Newton, né? E de Moivre.
Aí você chega em seno de 2θ e cosseno de 2θ. É bastante interessante. Tudo em função de seno θ e cosseno θ. Tá? Usando a primeira fórmula de Moivre, que é a fórmula das potências. Ó. Tá? Z elevado a n igual a ρ vezes cosseno θ mais I seno θ. Tá? Aí, ó. Distribuindo, né? Nós vamos ter... Aliás, nem distribuindo, né? Nós vamos chegar nesse resultado que já foi apresentado semana passada. E aí você... Estou só deixando aqui para vocês entenderem, para vocês saberem que pode-se deduzir fórmulas da trigonometria, pessoal. Aquelas relações trigonométricas, utilizando essas fórmulas de Moivre, tá bom? E também o desenvolvimento do binômio de Newton. Então é interessante isso, saber disso. É muito bom, pessoal. A vantagem dos números complexos é essa. Se tiver uma raiz enésima muito grande... Não, o método que a gente usa é esse mesmo aqui, tá bom? Tem que fazer caso a caso, viu? Caso a caso, porque você tem que obter cada uma dessas raízes, ó. Por isso que acho que foi Franklin, foi que perguntou. Por isso, Franklin, que nos exemplos dos livros, eles apresentam para poucas raízes, porque quanto maior for o expoente, maior o número de raízes você vai ter que ir atrás. E é um pouquinho trabalhoso, né? Porque você tem que calcular o seno e o cosseno. Primeiramente, você vai ter que usar as operações com frações, né? Que a gente aprendeu no ensino fundamental, né? No 7º ano. Aquelas operações de frações todas, vai ter que estar usando o tempo todo aqui. Aí é um pouco demorado, não tem? Para você obter, mas tem que obter todas elas. E para obter todas elas, é necessário usar essa segunda fórmula de Moivre. Tá claro isso? Por isso que a gente, inclusive, não é comum colocar uma raiz muito grande, não. Mas se botar, você vai ter trabalho. Viu? Você vai arrumar trabalho para você. Então, pessoal, tá aí, ó, desenvolvendo, né? Ó, nesse caso aqui, por exemplo, para não ficar uma coisa muito grande, ele botou para n igual a 2, ó, para desenvolver o cosseno de 2θ, tá? E usou essa relação aqui dessa lei de Moivre, né, essa fórmula, para poder desenvolver. Estou deixando aqui o desenvolvimento só a título de conhecimento de vocês, só para vocês saberem, tá bom, pessoal? É só um detalhe, olha só, para a gente finalizar propriamente dito. A parte imaginária vai sair uma fórmula. Uma fórmula ela nasce na parte imaginária e outra fórmula nasce da parte real, tá bom? Dos números complexos. Então, uma vai gerar, tá aqui. Uma vai gerar o cosseno de 2θ como sendo a conhecida fórmula cosseno de θ, cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E essa seno de 2θ, que é justamente duas vezes esse produto. Seno θ, cosseno θ, tá bom? Onde θ é um número real. É um número real, que só entendendo uma coisa. Θ for um número real, pessoal, se você entender θ como um número real, você sempre, se for jogar isso no círculo trigonométrico, você tem que usar sempre aquela relação lá do π, tá bom? Do π, para poder você converter em radianos e achar o correspondente no ciclo trigonométrico, tá bom? Bom, pessoal, está finalizada a nossa aula. Eu deixei como questão extra, mas essa questão aqui eu acho que eu já deixei na lista anterior, nem olhei, ó, mas está aqui de novo ela. Que é um exercíciozinho bom, tá bom? Para desenvolver e achar seno de 3θ e cosseno de 3θ, tá bom? Em função de seno θ e cosseno θ. E a ideia é usar justamente esse desenvolvimento aqui que a gente vê. Eu vou deixar aqui no PDF. Aí vocês, tendo a curiosidade de fazer esse desenvolvimento, vocês fazem, tá bom? Em casa, quando tiverem mais tempo. E para finalizar, eu já disse umas 200 vezes para finalizar, não foi? Mas agora é sério. Pessoal, quem quiser se aprofundar no assunto, deixei aqui a capa de um livro que eu tenho em casa, inclusive. Eu tenho esse livro em casa. Introdução às funções de uma variável complexa, tá bom? Aqui é para você se aprofundar onde? Nas operações, Edmar, com números complexos? Não. Também, né? Porque o capítulo 1 desse livro, pessoal, é uma revisão das operações complexas.
Nesse capítulo 1, ele revisa tudo que a gente estudou até agora, só que de maneira um pouquinho mais aprofundada, tá entendendo? E ele resume, inclusive ele vai até nessas fórmulas de De Moivre. Aí é o seguinte, aí daí para frente ele vai começar o estudo, introduzir as funções, né, funções complexas, né? Então ele vai pegar um domínio e um contradomínio como sendo conjuntos complexos. E aí é onde você vai se aprofundar realmente no assunto, né? Tá, beleza? Então, estou deixando aí a capa do livro. Se vocês quiserem adquirir esse livro, vende ele. Ele tem para vender na SBM. Tá bom? É só procurar lá na loja da SBM e fazer o pedido. Muito bem, pessoal. Acho que no curso de vocês não tem esse livro, pelo que me disse. Aliás, não tem esse curso. Nem como optativa, parece que não tá, se não me engano. Não sei, tem que ver isso. Muito bem, pois tudo de bom aí para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição para tirar, tá bom? Valeu.